de número 3, chegamos ao início de uma nova sessão, e essa sessão é dominada pela maneira como nós devemos lidar, sobretudo com esse órgão tão pequeno do nosso corpo que é a língua, mas que tem uma implicação tão grande em todo o corpo e, na verdade, em toda a vida. Nessa manhã vamos do versículo de número 1 até o versículo de número 12, é uma sessão grande, então, para que eu consiga me manter no tempo, eu vou basicamente pontuar em termos exegéticos e teológicos o fluxo da ideia, a fim de que a gente entenda o texto e também tenhamos algumas aplicações para a nossa própria vida. Eu vou ler na NVI. Peço que você acompanhe, por gentileza, com atenção a leitura do texto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso poderia sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa é a santa palavra do Senhor. Em uma colina varrida pelo vento, em um alto monte de um campo inglês, há uma lápide feita de ardósia já um tanto quanto opaca, na qual se lê a seguinte frase sobre o túmulo. Abaixo dessa pedra de argila jaz Arabella Young, que no dia 24 de maio segurou a sua língua. Sabe, quando eu li essa história, eu fiquei a pensar que essa lápide é de extremo mau gosto. Eu não sei o que aconteceu nessa família, mas eu acho que a partir dessa mulher, ela
não foi uma partida amigável. Para que a família fizesse um registro como esse, ela provavelmente deve ter falhado muito com a sua própria língua. Aqui então está alguém que segurou a sua língua, só depois, quando forçadamente pela morte, foi calada. Mas eu fiquei a pensar, depois de ler o texto de Tiago que nós ora lemos, que a despeito que, de fato, de verdade, essa ser uma frase final muito de mau gosto, ela de fato tem alguma coisa que talvez esteja certa. Talvez a morte seja de fato o único jeito de resolver esse nosso problema com uma língua. Ou será que talvez tenha outro jeito? Sei lá, talvez alguém possa morrer antes por nós, para que nós ainda em vida saibamos lidar com a língua. Ou talvez nós em vida possamos morrer para que saibamos lidar melhor com a língua. Talvez eu já esteja falando demais e dando spoiler. Então vamos logo à mensagem. O tema dessa mensagem é o domínio da língua, ou dominando a língua. Vamos ver que essa é uma necessidade que nós precisamos. E precisamos fazer isso, Tiago diz, pelo menos por 3 razões. A primeira delas é que sua língua tem um poder desmedido, desproporcional ao tamanho dela. Veremos isso nos versos de número 2, a segunda parte, até o verso de número 5, a primeira parte. Em segundo lugar, veremos que sua língua tem um poder destrutivo. Veremos isso no versículo de número 5, a segunda parte, até o versículo de número 8. E em terceiro e último lugar, veremos que a sua língua tem um poder desajustado. Veremos isso dos versos de número 9 até o verso de número 12. Se você quer ser uma pessoa piedosa e virtuosa, acredite em mim. Preste atenção no que Tiago tem a dizer. Vamos então à primeira parte. A sua língua tem um poder desmedido, desproporcional. Tiago começa dizendo que esse é um problema de todos nós. Desde os mestres da palavra, que por serem mestres da palavra, inclusive serão julgados ainda mais pelos seus erros de fala, a os discípulos da palavra. E ele diz então que todos nós, sem exceção, tropeçamos na nossa língua grande. E mais do que isso, fazemos isso das maneiras mais variadas possível. E aí, quando um pastor lê um texto como esse, você logo diz assim: ah, eu sei o que ele vai dizer. Ele vai combater a fofoca. A gente pensa que esse é o único pecado com esse órgão da nossa boca chamado língua. Mas Tiago diz que é de várias maneiras. E aquelas palavras de autoexaltação, que busca desesperadamente ar para inflar o seu ego. E aquelas palavras cheias de comiseração, que busca desesperadamente inflar o seu ego, que agora se encontra murcho. E aquelas palavras cheias de sugestões astutas, que levam a situação exatamente para onde você quer. E aquelas palavras cheias de bajulação interesseira para colocar você exatamente naquele círculo social que você tanto almeja. E aquelas palavras agradadoras que mantêm as pessoas que você ama por perto. E aquelas palavras iradas que ferem mais do que uma facada.
E aquelas palavras grandes que você fala no trânsito quando alguém entra sem dar a seta ou te fecha? E aquelas palavras maledicentes que vêm em forma piedosa de pedido de oração. Vamos orar pela irmã fulana de tal, que o marido dela está traindo ela. Ninguém sabe, irmãos, mas Deus sabe. E aquelas histórias, hein, crianças? Aquelas histórias cheias de meias verdades que vocês contam para os pais quando se veem em uma enrascada e querem se livrar da disciplina. E aquelas palavras manipuladoras que você, usando o seu poder de argumentação e de oratória, faz com que o seu cônjuge se sinta mal por um erro que você sabe que você cometeu, mas que você sabe jogar muito bem com as palavras e convencer então as pessoas. Sabe, irmãos, eu poderia ficar aqui até o final da tarde, e vocês sabem que eu faria isso. E eu ainda não esgotaria o catálogo de pecados que nós podemos cometer usando a nossa língua. Ele é quase que infinito. Então Tiago, diante disso, diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Uma maneira semítica de dizer toda a vida. E agora, para ilustrar essa verdade, ele se vale então de duas metáforas vívidas: o freio na boca de um cavalo e o leme no casco de um navio. E ele diz que então, embora o cavalo seja grande e seja impelido pela bravura bruta que existe nele, o cavaleiro simplesmente o controla através dos freios que há em sua boca. E ele diz que embora o navio seja grande e seja impelido para lá e para cá, pelos ventos e pelas tempestades, ele diz então que o marinheiro simplesmente o controla. Isso mesmo, aquele bichão grande, através de um pequeno leme, principalmente quando comparado à grandeza do navio. E ele diz então agora que de igual modo, a língua, esse pequeno órgão do corpo, é capaz de controlar todo o resto. Então Tiago está dizendo que se você mantiver a sua língua sob controle, todo o resto também estará sob controle. E o contrário? Bem, também é verdadeiro. Se o leme não funcionar, certamente o navio pode ir para as rochas ou ficar à deriva. Da mesma forma, se os freios não controlar a boca do cavalo, ele será indomável e pode te jogar no chão. E agora está Tiago dizendo que a mesma coisa acontece com a língua. Se você a controlar, você controla todo o resto. Se você não a controlar, ela controlará todo o resto que existe em você. Bem, e o que isso muda em sua vida? Pelo menos algumas coisas. A primeira, se você quer ser um crente maduro, como Tiago aqui disse, então você precisa começar santificando a sua língua. Porque se você santificar a sua língua, acredite em mim, você vai santificar por tabela vários outros pecados que existem dentro de você. Se você domar a sua língua, você vai ver que vai domar muitas outras coisas na sua própria vida. O que isso muda na sua vida? Você está chegando à comunidade e você precisa de alguém para que você ande ombro a ombro e seja discipulado. Você precisa de um crente maduro. Você quer saber quem é esse crente maduro? Olhe para a língua dele. Porque a língua é a porta do coração.
A língua fala o que o coração está cheio. O que ele diz é o que ele é. Bem, você quer uma coisa mais concreta e quer medir um pouco de como você está nessa área? Permita então fazer uma pergunta. Você consegue ficar 24 horas do dia sem pecar com a sua língua? Não precisa levantar a mão para não passar vergonha. Só levanta a mão do coração, tá bom? Vou repetir. Você consegue ficar 24 horas sem pecar com a sua língua? Pode levantar a mão do coração. 9 fora 0, é isso mesmo. Eu já imaginava, não estou surpreso. 100% de vocês. 100% de vocês. Então agora raciocine comigo. Se você não consegue ficar 24 horas sem beber álcool, vão dizer então que você de fato é um viciado em álcool. Se você não consegue ficar 24 horas sem fumar, o que vão dizer é que você é viciado em nicotina. Se você então não consegue ficar 24 horas sem usar mal a sua língua, então é porque você tem problema com isso. Isso já dominou você. Isso já tem dominado a sua vida. E é isso que Tiago está dizendo. Aí você diz assim, pastor, mas eu não me apercebo muito disso. Bem, você saberá o porquê. O controle só é menor ou maior, dependendo da sua inclinação para esse pecado. Eu lembro que compartilhava um quarto com uma pessoa em um determinado momento da minha salvação e formação. Da minha formação, quando essa pessoa que tinha uma dificuldade muito grande com a língua vinha para mim, e eu já tinha identificado isso, e tinha tomado a decisão de que eu santificaria o meu ouvido, eu dizia assim, olha, eu não quero ouvir a história. E depois dos protestos de dizer, não, você é puritano, é fundamentalista e tudo mais, agora é santarão, parecia esquecer disso. Até que nós deitávamos, a luz do quarto era apagada, e a pessoa dizia, você vai ouvir a minha história, quer você queira, quer não. E com a luz do quarto apagada, a porta fechada, ela contava a bendita história. E ela não percebia que ela já estava sendo domada pela sua língua. Então, aqui está uma boa coisa a você fazer. Em um mundo acostumado com a maledicência, não basta apenas santificar a sua boca, é necessário santificar o ouvido. Esse pecado tem dominado muitas pessoas. E se você não santificar o seu ouvido, você vai começar a ouvir o que você não deveria ouvir, pecar contra irmãos que você não deveria pecar, e quando você menos perceber, você está exatamente nessa mesma dinâmica sedutora e tendo esse mesmo prazer sedutor de usar mal a sua língua, que deveria ser usada para abençoar ao Senhor, fala mal do seu irmão. Então esse é o primeiro ponto. A sua língua, ela tem então esse efeito na sua vida. A sua língua tem esse efeito e esse poder desmedido, desproporcional, dominador. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, a sua língua tem um poder destrutivo. Agora também se valendo de outras metáforas, Tiago diz que a sua língua que é pequena, ela pode influenciar o todo.
E agora ele a compara como sendo um pequeno incêndio que destrói uma grande plantação. E meus amados irmãos, talvez a gente agora tenha mais facilidade de compreender essa ilustração vívida pelo que aconteceu nos nossos campos recentemente. O interior de São Paulo foi varrido em algumas partes por um fogo. E de acordo com a União da Indústria e de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, cerca de 231 mil hectares de cana-de-açúcar foram atingidos por incêndios aqui no interior de São Paulo. Isso quer dizer que 75% da produção paulista de cana-de-açúcar foi comprometida com esse incêndio. O prejuízo foi de 800 milhões de reais. E como tudo começou? Qual é a causa de tudo isso? Um pequeno incêndio acidental ou criminal, a justiça dirá isso, varreu parte do nosso interior. Tudo começou pequeno, mas o poder de destruição foi terrível. E agora, Tiago usando essa mesma ilustração, e ele dizia, assim é a língua. É esse órgão pequeno, que fala frases curtas, mas que tem um poder destruidor enorme. E aí então, para descrever e demonstrar esse horror, ele coloca então 4 cláusulas. A primeira, a língua se estabelece como um mundo de justiça. Ela rege uma comunidade de pecados do tamanho do mundo, Tiago diz. Em segundo lugar, ele diz que ela contamina a pessoa por inteiro. Preste atenção nisso. Não importa a quantidade de virtudes que você possa ter desenvolvido na sua vida, a sua língua tem um potencial de manchar todas elas. Todas elas. Você tem a capacidade dada por Deus de ler pessoas. A sua língua pode manchar isso, com o que você faz com a informação depois. Você tem a capacidade dada por Deus de se articular bem. A sua língua pode manchar isso, fazendo com que você seja um dominador que leva tudo para onde você sempre quer. E eu poderia mais uma vez aqui passar a tarde inteira dando exemplos. Não importa a quantidade de virtudes que você possa ter desenvolvido na sua vida, a língua tem a capacidade de destruir, de contaminar, de manchar todas elas. Ele diz que ela também incendeia todo o curso da vida. Gente, do nascimento à velhice, o fogo está lá. Ainda hoje aqui no interior de São Paulo, algumas cidades ainda têm o mesmo foco de incêndio. Outras estão em alerta máximo para incêndio. Mas a gente sabe que uma hora esse fogo vai acabar. Agora está Tiago dizendo aqui que esse fogo da sua língua, ele não acaba. Do seu nascimento à sua velhice, lá está ele queimando o seu coração. Uau! Parece que a gente foi dado ao fracasso nessa área. Ou será que tem alguma coisa que será feita ou que nós podemos fazer para, ao menos minimizar essa situação? E quando você já está com os seus olhos arregalados, vem Tiago e diz, e ela mesma é incendiada pelo inferno. Aí pronto. Ela é um fogo que vem do inferno e que queima dentro do seu coração. Para que você entenda o aspecto contínuo disso, na língua grega, Tiago coloca em um tempo verbal que aponta para algo que é frequente, o tempo todo. Uma tradução aqui poderia ser, ela continuamente constrói um mundo de injustiça. Ela continuamente contamina a pessoa em todo o seu caminho destrutivo.
ela continuamente causa estragos por toda a vida. Ela continuamente é acesa pelo próprio inferno. O tempo todo o diabo vai lá e coloca mais uma brasinha. O diabo coloca lá mais uma brasinha. Agora eu pergunto a você, você percebeu alguma diferença na maneira como o Tiago está tratando desse pecado? Veja, quando a gente vai falar sobre língua, a gente logo pensa nos efeitos que a língua tem para destruir o outro, para destruir a comunidade da fé. No entanto, veja que Tiago pegou um caminho diferente. Tiago está agora aqui descrevendo o poder destruidor da língua em sua vida. O que o mau uso da língua ou o pecado da língua tem de potencial para destruir você antes de destruir o outro. A maneira como a língua pode invadir todo o seu ser e contaminar todo o seu ser. Todo o curso da sua vida. Então ele está te despertando para isso, para o que ele quer. Essa é a razão pela qual ele está criando esse cenário diante de nós, esse texto imagético diante de nós, para que nós olhemos para isso e aí nós nos venhamos impulsionados a lutar contra a língua, buscar o domínio da língua, tomar as rédeas da nossa língua. Porque se nós fizermos isso, diz Tiago, se você dominar a sua língua, você vai dominar todo o resto. Se você dominar a sua língua, se você santificar essa parte da sua vida, como efeito dominó, tantas outras partes serão ajustadas. Agora, se você não fizer isso, ela vai destruir você e todos à sua volta. Quantos relacionamentos quebrados você coleciona pelo seu mau uso da língua? Quantos casamentos no nosso país são fruto de um relacionamento incendiado por palavras de egoísmo, de de ira, de condenação, de desesperança? Quantos filhos, até hoje, depois de adulto, precisam lidar com os dilemas emocionais do seu coração, causados por palavras malditas durante toda a sua vida antes de sair de casa? Até mesmo as igrejas sofrem com isso. Olha, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, mas pelo menos assim, uma amostragem muito pequena, nos concílios no qual eu convivo, eu posso dizer a vocês que há mais divisão na igreja, há mais divisão nos conselhos, há mais divisão entre os oficiais por pecados da língua do que por problemas doutrinários. Tiago está dizendo, a língua é pequena, gente, mas não despreze o seu poder. Não despreze o seu poder de domínio. E quando o domínio é agora guiado pelo mal, não despreze o poder destruidor. E agora parece que o negócio fica pior ainda, porque os versículos de número 7 e 8, ele agora faz uma descrição assustadora. Toda espécie de animais, ele diz, foram domados, toda espécie foi domada, melhor dizendo, pela espécie humana. Mas ele diz, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ele está dizendo, olhe para a natureza. Você vai ver que o ser humano conseguiu subjugar, conseguiu colocar um freio, conseguiu colocar um leme em toda a criação, de maneira que a criação consiga agora viver ajustada. Se você tem um cachorro bem treinado, você consegue receber até mesmo visitas na sua casa. Mas ele diz, enquanto nós conseguimos domesticar até mesmo animais ferozes, bravos, a nossa língua nós não conseguimos dominar. É
indomável. Isso implica que nós precisamos olhar para alguma solução que venha fora de nós. E a pergunta é: essa ajuda virá? Tiago então agora continua a sua descrição, comparando a língua com esse animal traiçoeiro, talvez uma descrição da cobra, e talvez até mesmo aquela serpente lá do Éden, que agora, vagueando pelas selvas, ela é rápida para defender a si mesma, ela é rápida para atacar os outros, ela vive ansiosa para subjugar todos debaixo do seu poder destruidor de maldade. E aí ele descreve ela como tendo um veneno mortífero. Sabe, onde eu estudava no meu primeiro curso de teologia, lá para os anos 2000, era comum a gente estar em uma roda de estudantes, todos de teologia, e de repente alguém olhar assim para o outro e dizer: limpa aqui. E era comum a pessoa fazer, como se dizendo, olhando para outra pessoa: saiu. E a pessoa fala: não. E aí depois de já alguns segundos, alguém da turma dizia assim: não, fulano, o que ele quer dizer é que a sua boca acabou de destilar veneno, e é para você limpar. Ainda assim, a pessoa não se atentava ao que estava acontecendo. Não, como assim? Aí a pessoa dizia: não, é que você acabou de falar isso, isso e isso, e isso é uma maneira de pecar com a língua. Às vezes a ficha caía aqui, às vezes a argumentação ainda precisava continuar. Sabe por quê? E essa é uma das verdades que você precisa entender. Infelizmente, nós não percebemos o quão poderosa a nossa língua é para o mal, porque nós já estamos acostumados com o seu poder de influência destruidor. A gente peca com a língua, gente, sem até mesmo agora nos apercebermos que a nossa boca está toda manchada de veneno. A gente nem percebe mais. E Tiago está dizendo, e esse é o poder que ela tem. Então esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto. A língua então tem agora esse poder destruidor. Terceiro e último lugar, a sua língua tem um poder desajustado. Finalmente Tiago agora retrata o cerne do problema. Ele vai se aproximando então daquilo que nós podemos caminhar para uma solução desse dilema que todos nós agora temos que enfrentar. E ele diz que o grande problema, sobretudo para o cristão, que faz a língua tão má, é o seu poder desajustado de oscilar entre bem e mal. Essa ambiguidade que existe na nossa língua. Abençoar então e amaldiçoar as pessoas refletem o melhor e o pior da fala humana. O melhor do que a fala humana pode produzir, como nós cantamos enquanto abrimos esse culto, é com os nossos lábios bendizer ao Senhor, abençoar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Esse é o melhor uso das nossas línguas. A gente pode então agora colocar um freio nela, a gente pode colocar um leme nela, a fim de que dominando a gente direcione ela apenas para isso. Mas Tiago diz que ela também tem essa capacidade de amaldiçoar aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe, abençoar a Deus, amaldiçoar o que Ele criou. É uma contradição de termos, assim, impensável. Aí ele diz então, para que você entenda, essa contradição de termos é como se pensasse que uma figueira pode produzir azeitonas. Fala para alguém do agronegócio, um biólogo, ele vai dizer, não, está louco? Uma videira que produz figos.
É impensável, é contra a natureza, é contra a natural. Um lago salgado que produz água doce. Não dá. É contradição, é antinatural. É antinatural. Ele diz, mas as palavras dos homens são assim. Crianças, vocês lembram que quando vocês vão nos médicos, normalmente, os médicos, eles pegam um palitinho, pede para você abrir a boca bem, e abre bastante, os médicos dizem. Fala, e aí eles pegam uma luzinha, e eles ficam olhando lá assim na garganta de vocês. Aí depois ele senta com o papai e a mamãe, e ele começa a falar coisas que até parece que ele adivinha as coisas. E ele diz, olha, a criança tem isso, vai tomar isso. E aí você vai para casa, toma aquela medicação e você fica bem. Já aconteceu isso com você? Já? Já aconteceu isso com você? Pois então, Tiago está aqui agora dizendo, e ele vai descrever essa realidade que ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, que na verdade, o problema da nossa língua bifurcada é o nosso coração bifurcado. Vou repetir. O problema da nossa língua bifurcada é o nosso coração bifurcado. Jesus Cristo disse que o diagnóstico da nossa boca passa pelo diagnóstico do coração. Porque na anatomia espiritual, diferente da anatomia física, a boca e o coração têm uma ligação direta. De tal maneira que se você ver a língua, você vê o coração. E aí então agora Tiago vai se aproximando do diagnóstico. Ele diz, o problema dessa sua língua bifurcada é porque você também tem um coração bifurcado. Dito de outro modo, aí no seu coração há 2 reinos. E esses 2 reinos têm os seus arautos. E eles estão competindo entre si para dominar todo o seu ser. E eles são fortes. Então, porque há essa guerra entre reis no seu coração, há essa bifurcação. Veja, porque você ama a sua reputação, você responde com palavras iradas à exortação crítica na segunda-feira, mesmo depois de tendo cantado aqui no domingo. Veja, porque você ama a aprovação das pessoas, então você vai ser covarde e nunca vai abrir a boca para falar a verdade na segunda-feira, mesmo depois de ter cantado a verdade no domingo. Veja você, porque você ama o status, porque você ama a segurança, porque você ama a satisfação que o dinheiro pode proporcionar, então você jamais vai dizer a verdade se essa comprometer o seu emprego. Mesmo depois de ter cantado no domingo, você vai agir assim na segunda. Então, Tiago está dizendo, a sua língua é bifurcada, porque o seu coração é bifurcado. Há 2 amores. E a questão aqui agora é, puxa, e há alguma maneira de resolver isso, pastor? Há alguma boa nova? Vamos para a última frase do texto. Veja a última frase do texto. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Observe vocês que Tiago não está dizendo que você é uma fonte de água doce, que às vezes, por causa da situação à sua volta, sai um pouquinho de água salgada.
Não, não, não. Eu vou ler de novo. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele está dizendo que você é uma fonte de água salgada que não pode produzir uma fonte de água doce. Rapaz, que final mais pessimista, hein? Te apega. Sua língua é má e você não consegue mudar a sua natureza. Talvez então o último conselho que se possa dar é: você que lute até morrer à semelhança da moça da introdução. O que eu vou fazer com esse pecado, pastor? Você que lute. É assim que dizem os jovens, né? É assim que dizem os adolescentes. Você que lute. Seria terrível se a mensagem terminasse aqui, né? Seria terrível. Bem, então tem uma boa nova. E a boa nova é essa. A boa nova é que teve um homem que conseguiu domar a língua antes de morrer. Ele não precisou ir para um túmulo para fazer isso. A boa nova é que teve um homem, a palavra, que se encarnou. A boa nova é que essa palavra, como uma ovelha muda, foi levada ao matadouro e, sem abrir a boca, morreu no seu lugar. De tal maneira que agora a palavra de castigo que você deveria receber por causa do seu mau uso do dom da palavra, ele recebeu no seu lugar, para que você então recebesse no lugar dele as palavras de bênção e de merecimento que ele recebeu. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho satisfação. E agora, se você está em Cristo, o Senhor olha para você e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho satisfação. Deixa eu dizer para você, você não entendeu o que isso significa. Você não faz ideia do que isso significa. Você não imagina a implicação disso para a sua vida. Porque se você realmente permitir que essa palavra entre no fundo do seu coração, penetre o mais profundo do seu ser, nenhuma outra palavra de nenhum outro Deus terá espaço no seu coração. E mais do que isso, você finalmente vai se sentir satisfeito, seguro e amado. E isso vai curar as suas palavras. Sabe como? Você não se importará mais com a sua reputação como antes, e você não vai precisar mais ser agradador, porque você já é amado, satisfeito. Você não vai ter que ficar mentindo para garantir o seu sustento, porque você já tem a segurança. Você já tem a segurança que você precisa. Você não vai precisar ficar com palavras de bajulação para se sentir parte, porque você já é parte. Você já é parte do melhor grupo que pode existir, que é o grupo dos discípulos de Jesus. Sabe, você estará livre das suas palavras de exaltação, porque você será exaltado com Ele. Você ficará livre, sabe, daquelas palavras de autocomiseração para chamar a atenção, porque Ele já percebeu você. Ele já percebeu você, na pessoa do Filho. Você estará livre das suas palavras de irritação para chamar a atenção, porque Ele já sabe quem você é. Ele já sabe das suas dores, das suas dificuldades. Então agora tudo que vai importar para você vai ser o quê?
o amado da sua alma. Então, qual é a solução para que você pare de se complicar com as suas palavras? Bem, eu sei que eu vou parecer agora, mais uma vez, um jogador de um drible só. Mas, meus irmãos, essa verdade, ela tem adentrado no meu coração com uma força tão grande, e tem causado um impacto e uma transformação em uma escala tão absurda que eu seria egoísta se eu não compartilhasse isso com você. Então, eu vou repetir isso até isso entrar no mais profundo do seu coração. Acompanhe essa linha de raciocínio. Se o seu coração governa as suas palavras, então a solução para que você tenha novas palavras é você ter um novo afeto que pegue as rédeas do seu coração e agora guie toda a sua vida. Então quer dizer que se Cristo governar o seu coração, as suas palavras serão iguais às palavras dele. Mude os seus afetos, você vai mudar as suas palavras. Mude seus afetos e você vai mudar as suas palavras. Ame a Cristo e as suas palavras serão iguais a dele. Sabe, de fato, aquela placa lá, ela, naquele cemitério, ela é muito de mau gosto para a situação. Mas, de fato, somente a morte pode resolver o nosso problema de língua. E quer saber? Cristo já morreu por você. E agora, esse mesmo amor que invadiu o seu coração é um poder maior do que o poder da língua, para que você morra para os seus amores. E se você fizer isso, então agora você vai domar a sua língua e com ela tudo mais no seu ser. Que bom, hein? Porque parecia até que nós estávamos perdidos. Mas sem Cristo é a grande verdade. Sem Cristo nós estamos, de fato, totalmente perdidos. Perdidos. Sabe, a terapia dos nossos dias diz que o problema dos nossos problemas está fora de nós. E a solução é encontrar um amor próprio dentro de nós. Mas veja vocês que Tiago, que é esse autor que escreve vários elementos da sabedoria do Antigo Testamento, diz que o problema dos nossos problemas é o nosso coração inclinado para os nossos amores que está dentro de nós. E qual é a solução? A solução é um novo afeto arrebatador, que é infundido em nós. E esse amor foi exemplificado, mostrado em uma cruz. Em uma cruz. A palavra se encarnou. A palavra andou entre nós. Mais do que isso, a palavra morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos, então, agora, ter a verdadeira vida que a palavra pode proporcionar. E sabe, meus amados irmãos, aqui está uma ilustração do que deve ser a sua vida diária. Porque agora nós nos reunimos ao redor dessa mesa para nos alimentarmos de Cristo. Nós comemos do seu pão e nós bebemos então do seu vinho. E sabe uma coisa curiosa? Uma coisa curiosa que eu tenho percebido é que quanto mais eu estudo a palavra, leio as Escrituras, ouço mais de Cristo, mais esse sotaque baiano se parece com o sotaque dele. Quanto mais eu estudo e quanto mais eu aprendo, mais eu começo a falar como ele fala.
mais eu passo a orar como ele ora. Mais eu passo a bendizer a Deus como ele bendiz. E mais eu passo a falar a verdade em amor, como ele sempre falou. E o que é a cruz? A verdade em amor. Em nome da verdade, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele foi movido por uma única coisa, pelo amor ao seu Pai. E ele nos amou. Agora a gente pode mais uma vez se aproximar da mesa do Senhor. E a gente precisa fazer isso com reflexão. Sabe? Precisamos colocar em prática o hino de número 71. Então eu gostaria de convidar os presbíteros e alguns diáconos que viessem aqui à frente.